Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Josué, o sexto livro ali da Bíblia, depois de Deuteronômio. Nós vamos, um capítulo muito conhecido de todos, né? Capítulo 1 de Josué. Vamos ter uma reflexão nesse capítulo. Josué 1. Josué capítulo 1. Amém? Josué capítulo 1. Nós vamos ler só 9 versículos. Tá? 9 versículos que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temais, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Santo Amém. Deus, fala ao nosso coração, derrama da tua unção, da tua autoridade, abençoa, Deus, a leitura da tua palavra, Senhor amado. Recebe, ó Deus, todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Nós já passamos também, certamente, por essa passagem, né? Graças a Deus, alguns anos aqui, então, e talvez ainda vamos, se Jesus não voltar, nós vamos passar ainda algumas vezes, mas cada vez que a gente passa por uma passagem bíblica, por isso que você não pode parar de ler as Escrituras. Ah, mas eu já li Gênesis, mas quando você acabar, lê de novo. Vai lendo, porque às vezes a gente lê, às vezes não, sempre acontece isso, a gente lê, vê uma coisa. Quando a gente vai ler de novo, a gente já vê outra coisa. Não é que muda não, mas aumenta, né? A gravidade, clareia mais o entendimento, né? À medida que nós vamos lendo. E às vezes coisas que nós não tínhamos visto antes e agora estamos vendo. E assim é a palavra de Deus. Ela nos alimenta diariamente. Então você precisa, a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito, não tem outro alimento. O da carne é o churrasco, né? Aquela picanha que não chegou, né? Mas do Espírito é a palavra de Deus e essa não falta. Ele diz: a minha palavra não volta vazia. Se você der ouvido, se você colocar, por que Deus fala que a palavra dele não volta vazia? Quantas pessoas vão se perder, né? Então não é isso que ele está querendo dizer, que ele falou e vai salvar todo mundo, não. A palavra não volta vazia, tem um sentido de você colocar em prática. Você colocou em prática a palavra de Deus, ela vai acontecer o que foi determinado a ela acontecer. Amém? Não por sua causa, porque Deus assim falou. É igual a questão que eu falei do caminho. O caminho de salvação, você ficar no caminho até o final, você é salvo.
Você sair, aí a responsabilidade de Deus é no caminho, a promessa é no caminho. E nós vamos ver aqui alguns termos hoje também dentro desse livro de Josué, né? O que nós podemos ver aqui, irmão? O chamado de Josué, a liderança, tem os mesmos princípios do chamado do homem ao caminho da salvação. Olha só que coisa tremenda, né? Parece que é uma coisa, mas a palavra de Deus ela se enquadra em toda a nossa vida. A palavra dessa noite ela pode abrir o seu entendimento numa área da sua vida, numa necessidade sua, e a mesma palavra trabalhar numa necessidade de um outro irmão. Amém? É como uma faca de dois gumes, né? Que a palavra diz que corta para lá, corta para cá, porque é tremenda. A gente lendo aqui a palavra de Josué, nós podemos ver aqui o caminhar da vida cristã, né? Como é que Deus falou com Josué, da mesma forma como Ele fala conosco. Senão não estaria aqui, senão não seria a palavra de Deus para nós, seria só um livro de história. Mas como é a palavra de Deus para nós, ela vai falar com você também nesta noite, da mesma forma que falou para Josué, que se serviu para Josué, serve para nós nesta noite, amém? E a gente começa vendo assim que o versículo já de número 1, ele diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, olha só, primeira observação que a gente vê aqui, Moisés, servo do Senhor. A palavra diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, deixando bem claro que Moisés servia ao Senhor, ao Todo-Poderoso, era um contato direto com Deus. Deus fala com Moisés, para Moisés falar com os outros. É o mesmo processo de hoje, é o mesmo processo da igreja, né? Aí Deus levantou pastores, mestres, para quê? Para fazer exatamente essa ponte. Deus não sai, não, Ele tem um princípio de liderança, Aí quando chega a hora, quando Deus leva Moisés, que Moisés já é morto, aí Deus então fala com Josué. Aí você vê, aí o que eu vi aqui? Primeira coisa, que Moisés era servo do Senhor, ou seja, este era o título oficial de Moisés, investido de uma missão especial. Olha só o título de Moisés, servo. Qual o título que você almeja? Qual o título que nós almejamos? O título, irmãos, de todos nós é sermos servos de Deus, sermos servos do Senhor. E quando você vê as escrituras, quando eu falo assim que elas são repetitivas, e em outros lugares fala de outra forma, né? Por exemplo, o servo, como que você serve a Deus hoje? Servindo uns aos outros. Como é que se serve uns aos outros? Amando uns aos outros. Se não amar, não tem jeito, irmãos. Sem amor não tem salvação. João vai dizer isso lá na primeira carta, que sem amor não tem salvação. Nisto reconheceis meus discípulos, meus servos. Amém? Que amais uns aos outros. Aí, e Deus fala assim, este era o título oficial de Moisés, servo do Senhor. E aí, o Senhor falou a Josué, servo de Moisés. Moisés, servo do Senhor. Josué, servo de Moisés. Amém? Por quê? Porque servia a Moisés. Ele auxiliava Moisés. Aí quando a gente vê, fala a questão da mulher, a mulher auxiliadora do marido. Isso não é nada de desprezível, nem de rebaixado, nem nada, irmãos. Você viu, Josué era servo de Moisés. Agora, quem era o líder? Era Josué. Por que era Josué? Porque servia a Moisés, porque aprendeu com Moisés, porque seguia os ensinamentos com Moisés, porque via o relacionamento de Moisés com Deus, porque aprendeu a buscar a Deus com Moisés.
Enquanto o povo fazia bezerro de ouro, Josué ficava ao pé do monte, o monte fumegando, estremecendo, mas ele preferia estar lá, esperando o seu Senhor. Olha só, o quanto que ele amava Moisés, o quanto que ele entendia que Moisés era o escolhido de Deus para aquela função. Amém? Até então não tinha promessa para Josué. Se você ver a história desde lá do Egito, não tem nenhuma promessa para Josué, que Josué vai ser isso, que vai ser aquilo. Não, a promessa foi acontecendo no decorrer da vida cristã dele. Por exemplo, teve uma promessa de que ele entraria na terra prometida, ele e Caleb, mas não teve promessa que ele seria sucessor de Moisés nem Caleb. Para a terra prometida tinha uma promessa para os dois. Mas quando chegou na hora, Deus recolheu Moisés, chamou quem? Chamou Josué. Quem era Josué? O homem que estava se colocando na oportunidade, se estava se colocando na brecha, se estava se colocando na vontade de Deus para ser usado. Ele é aquele homem que diz assim: eis-me aqui, Senhor, como disse Isaías. Como disse Isaías, é quem enviarei? Envia-me a mim. Agora não pode ficar de amarelo e amarelo, ou vai, não vai, vai, não vai. Já viu? Uma certa feita, uma classificação, um livro ali, né? Classificação de vários tipos de crente, né? Um deles era o crente patinete, né? Já viu como é que se anda de patinete? É um pé no chão, outro em cima, um pé no chão, outro em cima. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Gangorra, tem vários, né? Então não pode, irmãos, não pode. Você tem que tomar essa decisão na sua vida de servir a Deus, de se colocar na oportunidade. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Josué não passou pela cabeça dele de suceder Moisés. Não há registro disso. E até, se você vai ler o texto depois, você vai ver, ele fica até temeroso, porque a responsabilidade é muito grande. Quando Deus chamou Moisés, mesma coisa. Moisés não ficou se achando tal porque Deus chamou ele. Não, Moisés, eu não falo pesado de língua, eu não sei falar direito, eu não sei pregar direito. Quando chamou Gideão falou: não, mas eu sou o menor da família aqui, não tem gente maior do que eu aí. Mas são pessoas que se colocavam na brecha. Quando o anjo chegou, em meio àquela escassez toda, aquela luta toda, Gideão estava malhando o trigo no lagar, em vez de estar escondido, com medo. Não, estava dando jeito, estava se envolvendo com a obra. Malhava o trigo no lagar. O anjo chegou e falou assim: varão valoroso. Olha só, varão valoroso. Aí às vezes você fala assim: não, mas Deus só falou isso com Jó. Deus só falou isso com Noé, né? Ou com Abraão. Não, Deus pode falar com você. Falou com Gideão, chegou varão valoroso. Por quê? Porque Deus estava observando a conduta dele diante de Deus. Ele está observando a nossa conduta. E se queremos um testemunho de Deus, se queremos agradar a Deus, temos que ter uma conduta que agrade a Ele, dentro dos princípios da palavra dele. Que coisa tremenda. Ele falou assim: Moisés, servo de Deus, aí tinha uma linha, e Josué, servo de Moisés. Agora morreu Moisés, quem é que vai ser o servo de Deus, que vai ter o título de servo de Deus? Josué, que até aqui era servo de Moisés. E nós temos que servir, à medida que nós servimos uns aos outros, irmão, estamos servindo ao Senhor. À medida que amamos uns aos outros, estamos amando a Deus, porque Ele se manifesta em nós, nos irmãos. E que coisa tremenda. Aí eu vi assim: Moisés, servo de Deus, agora Josué é servo de Moisés. E o Senhor falou a Josué, servo de Moisés. No versículo 2 ele diz assim: ó, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só, meu servo é morto. Deus fala assim: meu servo é morto. O homem que estava à frente é morto, quer dizer, foi recolhido. Agora ele fala assim: e tu, ele fala assim: levanta-te, pois agora.
Primeiro ele manda que se levante, ou seja, toma uma atitude. Deus vem e dá a ordem. Se ele recusar ou não obedecer, Deus vai levantar outro. Mas a princípio Deus não erra, né? Deus já estava preparando o coração dele, já estava preparando ele. Então Deus não erra, Deus não chamou à toa. O mesmo acontece com você, irmão. Deus não te chamou à toa, Deus não nos chamou à toa para a salvação. Deus nos chamou porque Ele sabe, nós não somos dos que retrocedem. Nós temos que ir adiante. E é uma atitude que temos que tomar. Ele fala assim, levanta-te. Esse levante quer dizer que faz alguma coisa, né? Sai, levanta. Levanta, que você vai ser envolvido na obra de Deus. Levanta-te. Ele fala assim, levanta-te, pois agora. Esse agora também quer dizer que Deus é que determina o tempo, não é você não. Eu me lembro que quando eu estava vinha lendo as escrituras e eu fumava, eu não aceitava Jesus e ficava, ia num lugar, ia numa igreja, o irmão falava, para de fumar, vem assim mesmo. Eu sentia que estava falando comigo, né? E eu falava com Deus assim, se o Senhor me quiser na tua obra, tem que me tirar o vício e tal, olha só. E Deus fez isso, mas eu ficava botando assim um obstáculo, né? É como Moisés, não, mas eu sou pesado de língua, vai agora, não, eu vou botar seu irmão contigo, mas tu vai. Então, quando Deus dá uma palavra de ordem, irmãos, é agora, não é deixar para amanhã, não é para amanhã. Jesus chegou para o cara, deixa primeiro enterrar os meus mortos. Aí Jesus falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Mandou o camarada levantar e vir. E outros que se ofereceram, Jesus falou assim, eu não tenho promessa nenhuma com você. Filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Já viu um monte de gente que vai para a igreja hoje atrás de Jesus, interessado em alguma coisa? Quer ganhar isso, quer a porta daquilo, quer não sei o quê. E aí, eu não sei se isso é verdade, tinha um trecho aí, uma pessoa foi numa determinada igreja para ser curado um gado, parece que deram uma coça no gado lá, e eu não vou citar o nome de igreja, estava na internet um negócio desse, eu falei, tá vendo, as pessoas vão para a igreja atrás de coisas, e não atrás de Jesus, não para ver Jesus. Se você vai atrás de Jesus, Jesus falou assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí você vai falar o quê? Eu vou onde você botar a cabeça, eu boto a minha. Botou na pedra, estou na pedra também deitado. Quando o camarada verdadeiramente entrega isso, ele atravessa ria nada, não tem conversa. Olha, quando você quer seguir a Deus, nada te impede. Nada te impede. Deus não permite, nós vamos ver aqui, que Deus fala para Josué, nada vai te impedir. Se você tiver com vontade de servir ao Senhor, de fazer a obra de Deus, nada vai te impedir. Só isso que ele fala. Porque não tem, o inimigo não pode, ele pode mentir, ele pode te enganar, ele não pode te barrerar. Amém? Ele não pode nos barrerar, ele não pode ouvir nem o que você está pensando. Deus vê todos os nossos pensamentos. Aliás, nem chegou no pensamento ainda, ele já sabe o que você vai pensar. E o inimigo não consegue ver nem o que você pensou. Ele consegue escutar o que você fala se estiver perto. Se ele estiver lá do outro lado da China, não consegue não. Ele ouve, o que acontece é que os demônios são muitos, né? A terça parte do céu que caiu com ele virou demônio puro. Essa terça parte para habitar nessa terra toda aí, fazer esse inferno todo que eles fazem aí, é muito demônio, né? A gente não tem a proporção certa. Mas, irmãos, e o Senhor diz a Josué, levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão. E às vezes, passa esse Jordão, às vezes nós estamos esperando alguma situação. Às vezes nós estamos esperando uma situação para ser resolvida. Nós estamos esperando, não, se acontecer isso, se fizer isso, o Senhor fala que é agora, levanta e passa o Jordão, ou seja, atravessa essa situação, deixa tudo para trás, abandona esse pecado, abandona o que não agrada a Deus e atravessa e vai seguindo, filho.
porque a promessa de Deus é do outro lado do Jordão. Deus falou assim: levanta e passa o Jordão. A terra está do outro lado, a terra da promessa está do outro lado. Não há como conciliar, receber promessa no Egito. Não há como receber a terra prometida sem sair do mundo. Não tem como fazer isso. Passa esse Jordão e fala assim: ó, tu e todo este povo. Ele fala: tu e todo este povo. Ou seja, Josué é que vai agora liderar o povo. Então olha só, olha como é que Deus faz. Deus não chamou o povo e falou assim: povo, Moisés morreu, vocês vão lá e agora atravessa o Jordão. Não. Como a gente vê hoje, Paulo advertiu: cuidado que nos outros tempos pessoas vão fazer doutores de si mesmo, vão querer se pastorear a si mesmo, e a gente vê muitas pessoas fazendo isso hoje, um monte de desigrejado, e está dizendo, eu não sei que voz que eles estão ouvindo, que o povo ficou lá. Deus chamou Josué e deu a palavra de ordem, amém? Você e o povo. Aí agora Josué é que vai falar com o povo. Assim era com Moisés. Deus falava com Moisés para Moisés falar com o povo. Deus falava assim: ó, vai lá que o teu povo está fazendo bezerro. Ele, em vez de ir lá fulminar logo tudo, não, ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Tu e este teu povo, a terra que lhe dou aos filhos de Israel. Então Deus está deixando claro, irmão, olha só. Você tem que tomar atitude, tomar posição, é para tomar posse daquilo que Deus quer te dar. Ele falou assim: a terra que eu te dou. Olha só, você vai lutar, você vai, porque a terra estava lá com o povo lá ainda, tinha que ser tirado, tinha que ter batalha, tinha que derramar sangue, mas a vitória seria certa, porque Deus falou que ia dar. Lembra quando Moisés falou assim: vai lá, mandou Josué e Caleb visitar a terra? Só, a terra é boa, manda leite e mel, mas tem um gigante desse tamanho assim, não dá para enfrentar não, tem uns exércitos assim poderosos. Todo mundo amarelou. Josué e Caleb que falou assim: subamos e possuamos a terra. E você, vamos que o Senhor vai dar na nossa mão, porque Deus está falando aqui para Josué: vai que eu vou dar a terra ao povo. Deus vai dar. Ou seja, se Deus vai dar, não importa o que vai se levantar na frente. Se Deus falou que vai dar, não importa o que vai acontecer. Se a palavra de Deus diz uma coisa sobre a nossa vida, não adianta a gente ver coisas ao nosso redor, porque o inimigo fica rugindo ao redor, fazendo ameaças, né? Fazendo você achar que ele é o leão, mas na verdade Deus falou que vai fazer. Amém? Você pode não estar vendo nada, mas você dá um passo de fé que Deus vai colocar o chão. Amém? Deus vai colocar o chão. Se Ele falou, nós vamos ver chegar nisso aqui agora. Se tivermos dentro dos termos do Senhor, dentro dos termos do Senhor, dentro dos termos dele, irmão, no caminho que Ele determinou para nós, a vitória é certa. Amém? A vitória é certa. Dentro da obediência, a vitória é certa. Se partir para cima do adversário, lembra de Davi? Ó, tu vem com lança, com espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Então, se for em nome do Senhor, por que em nome do Senhor? Porque aquela vitória era necessária, né? Era necessária, estava afrontando. Deus mesmo podia ir lá e matar. Deus é maravilhoso, irmão. Deus mesmo podia ir lá e matar o Golias, mandar um raio do céu e matar aquele camarada que estava afrontando o exército dele lá. Mas ele quis envergonhar, como a palavra diz, que ele usa os pequenos para envergonhar os grandes. Usa aqueles que não são nada para envergonhar aqueles que são. E para você saber que a vitória é o Senhor quem dá. Manda um fortão, um grandão lá, ele ia ficar todo, deixa a Golias comigo que eu arrebento ele. Mas mandou um jovem, ainda novo, ainda fraquinho. Golias ficou indignado, achou que ele ia atacar a pedra nele e pau. Golias queria Golias era um guerreiro, era grande, ele era grande e era guerreiro, ele queria um adversário à altura. Não tem graça para esse Golias de Davi. Eu sou algum cachorro para tu vir perto do meu lado?
Não, eu vou no nome do Senhor. E no nome do Senhor quer dizer o quê? Dentro da vontade de Deus. Amém? Porque às vezes a pessoa quer usar o nome do Senhor numa situação indevida. Deus não opera, irmãos. Se não estiver dentro dos princípios de Deus, se não estiver dentro dos parâmetros, né? Não tem como. Deus não opera. É Ele que determina como é que vai ser. O versículo 3 fala assim, ó, vou-lo tenho dado, né? Vou-lo tenho dado, quer dizer, não é você que vai lutar, você que vai para a batalha, mas saiba que o Senhor é quem deu. Amém? E isso acontece no nosso dia a dia. Ó, o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Se o Senhor não nos der a vitória, irmãos, a nossa habilidade não vale nada. Você tem que ter uma habilidade, você tem que se empenhar, você tem que se esforçar. Davi era um pastor de ovelha, ele tinha uma habilidade para encher ele de armadura, de espada, de escudo, ele tirou aquilo tudo. Porque o que ele sabia era jogar pedra, não errava uma. Naquele negócio de fundo assim, né? Ele tinha habilidade, ele treinava naquilo, era treinado naquilo ali, já tinha matado leão, já tinha matado urso. Então ele usou o que Deus colocou nas mãos dele. Às vezes nós queremos fazer coisas que não é a vontade de Deus. Ah, mas o irmão fez porque o chamado do irmão é aquele, o nosso é outro. A fé que tenha para si. Amém? Não adianta querer atropelar. Agora, que todos temos um chamado de Deus, principalmente a vocação para a salvação, todos temos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, como vou tenho dado. Aí vai ser, como disse a Moisés, olha a palavra de Deus se cumprindo, olha Deus se revelando pela palavra dele. Eu falei para Moisés que vou levar esse povo para a terra prometida. Moisés morreu. Mas Deus levantou Josué, você vai levar o povo, porque eu prometi a Moisés. Ele não prometeu a Josué, ele falou assim, ó, como eu falei a Moisés. Amém? Como eu falei a Moisés. Então, irmão, às vezes, se você ficar na brecha, é como filho, é como aquela palavra que eu coloquei lá no grupo, né, dos filhos, irmão, vira, a pregação do rapaz, aquilo acontece. Né? Os filhos se desviam, o pai ensina, mas quem toma a decisão depois é o filho, não tem jeito, porque a palavra ela é praticada, ela é ensinada. Você ensina ao seu filho o caminho que ele deve andar, mas se quando ele chegar, como eu preguei essa semana, a palavra não for praticada, não vai ter efeito. Se a palavra não for praticada, não vai ter efeito, e nós não podemos praticá-la para o nosso filho. Eles vão ter que escolher fazer isso. E ele diz assim, ó, como eu disse a Moisés. Então, agora, os filhos podem ouvir as promessas feitas aos pais. Amém? Como Josué se colocou na brecha para Deus usar, para cumprir a promessa feita em Moisés, o mesmo acontece com nossos filhos. Meus pais oraram por mim, meus pais me ensinaram a palavra, vou começar a andar segundo a palavra de Deus, e aí as promessas vão acontecer na vida deles. Amém? Porque só acontece se for colocada em prática. Agora, Deus tem interesse em cumprir a promessa dele. Moisés não vacilou. Deus falou assim, ó, como eu disse a Moisés. Então Moisés morreu, mas Deus não morreu. Amém? Nós vamos morrer, mas Deus continua. Às vezes você não vai ver alguma coisa mas ela vai, se Deus falou com você, ela vai acontecer. Você não vai ver, mas vai acontecer assim mesmo. Amém? Porque Deus falou que vai acontecer. E ele falou assim, então, ó, como eu disse a Moisés, todo lugar, né, mas apenas o território é compreendido. Esse todo lugar, irmãos, você tem que entender que é apenas o território compreendido. Não é isso que ele fala aqui, ó, versículo 3, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Todo lugar o que? Dentro dos princípios de Deus.
dentro dos termos que ele vai colocar ali, ó, do Jordão até onde, até o mar, até não sei o que, dentro dos princípios. Não tenta invadir outra terra que Deus não falou, que aí vai dar errado. Aí vai sofrer derrota. Amém? Saiu da vontade de Deus, saiu do propósito de Deus, aí já ficamos por nossa conta. Dentro do propósito dele, ele garante a vitória. Amém? É igual falar assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Aí a pessoa hoje, senão Jesus fala assim, orando, tudo que pedir em meu nome será feito. Mas aí você vê claramente que tem um montão de coisa que você pede que não acontece. Como é que explica isso? É esse termo aqui, ó. Onde colocar a planta do seu pé será seu. Aí o Josué podia sair pisando o mundo todo. Mas ele não vai colocar o pé dele aonde Deus não mandou. Você não vai pedir em nome de Jesus algo que é fora da vontade de Deus. Ou se você próprio não está na vontade de Deus, dentro dos termos do Senhor. Aí às vezes está fora dos termos e está lá, o nome de Jesus, mas está fora do limite, filho. O limite era até aqui no Jordão, é até aqui no mar, não é na outra terra. Às vezes o camarada está na outra terra e quer usar o nome de Jesus e fica frustrado porque não acontece. Agora, mas apenas território compreendido. Versículo 4 diz assim, ó, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente, e o sol será o seu termo. Olha só, então Deus coloca termos, Deus coloca limites. A palavra de Deus é o nosso termo, é o nosso limite. Davi diz, ó, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus nos ajuda a ficarmos dentro dos termos de Deus. Aonde que está a vontade de Deus para nós? Na sua palavra. Ah não, mas eu não sei. Não, tem que ver o que está escrito na palavra. O que a palavra diz? Quais são os termos? Não, mas eu quero invadir aquela cidadezinha. Aí você traz para a sua vontade. Quero invadir aquela cidadezinha, quero fazer isso, fazer aquilo. Não, mas eu acho que é assim. Está dentro dos termos que Deus falou aqui, dos que Deus colocou. Não estou entendendo, aqui estão os termos físicos, né? Mas nós temos que trazer isso para o nosso convivência dentro da vontade de Deus. Amém? Por isso que eu falei, é a mesma aplicação da vida de um chamado cristão, essa analogia do chamado de Josué, né? E a gente vai vendo assim, ó, dentro dos termos. Aí fala assim no versículo 5, ó, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só, ninguém poderá te resistir. Se você está em obediência à palavra de Deus, pode chover canivete, filho. O salmista diz assim, operando Deus, quem impedirá, irmãos? Porque Deus determinou na palavra dele, Deus falou assim, vai que é isso. Se não pode ter outra coisa. Não pode ter outra coisa. Se está dentro da vontade de Deus, a vitória é certa. Deus falou que Davi ia ser rei. Se você visse as vezes que Saul tentou matar Davi, tem até um livrinho que eu aconselho os irmãos quiserem, que gostem de ler, ou que peguem leituras, irmãos, estão lendo aquele livro lá, acabaram já? Então, olha só, remessador de lança, não sei se o nome é esse, remessador de lança, porque Saul, a habilidade de Saul, você já viu os guerreiros, os valentes de Davi, né? Aqueles homens eram treinados, né? Assim como eles, um era na espada, outro era entendeu? Saul, a habilidade dele era arremessar lança. Ele pegava a lança assim, acertava no alvo com vontade. E era um homem grande, ele era de uma estatura. Quando Deus procurou ele, lembra? Ele sobressaía, Samuel diz que ele sobressaía a todo mundo do ombro para cima, assim, ó. Era um homem alto. E arremessava bem a sua lança. Se não me falha a memória, acho que 3 vezes ele arremessou a lança contra Davi. Davi não
se atreveu a lançar de volta. Se é no meu tempo da carne, agora eu não sei, se estiver cheio do Espírito, mas no tempo da carne, do jeito que eu pegasse assim, voltava. A minha atividade era essa. Se eu pegasse, voltava na mesma hora. E hoje, se o Espírito estiver cheio do Espírito, não acontece isso. Mas se a carne ressuscitar, Davi era um adorador, um homem segundo o coração de Deus. Ele entendia isso aqui, ó. Ele entendia isso aqui, ó, que Moisés era servo de Deus, que Josué era servo de Moisés, que Saul era ungido do Senhor e que ele era servo de Saul. Ele falou: quem sou eu para tocar no ungido? E olha que ele já tinha sido ungido para ser rei, mas depois que Saul morresse. Se é um outro sem vergonha, quer matar Saul primeiro, e inclusive ele teve a oportunidade. Deus provou ele. Deus provou ele. Saul entrou numa telha para se aliviar, numa caverna. Quem estava escondido lá dentro? Davi. Aos amigos. Aí os irmãozinhos falam assim: ah lá, Deus te deu na tua mão. Aí, a de Deus, tá vendo? O cara veio parar na sua mão. Quem não aceitaria, não compreenderia isso como sendo de Deus? Do adversário vir dar as costas para você, aí o irmãozinho vem e dá confirma ainda, né? É um pastor fulano, aí está na tua mão, né? Aí Deus falou assim, aí Saul, Davi falou assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele está em rebeldia, mas isso é um problema dele com Deus. Ele está em desobediência, é um problema dele com Deus. É um acerto que Deus vai fazer com ele, não somos nós. Nós não podemos atropelar a linha de autoridade. Então Davi entendeu isso. Várias vezes Saul tentou matá-lo, mas ele não revidou. Agora no versículo 6 em diante, Deus fala assim, e Deus vai repetir, fala assim, ó: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Olha só, Deus está falando que Josué é que fará o povo herdar. Olha só, é Deus quem vai fazer, mas ele fala para ele, ó: esforça-te. Amém? Esforça-te, ou seja, se empenhe. Esforçar-te, irmão, é quando uma coisa está difícil, tem uma dificuldade, mas você insiste, né? Tem uma dificuldade, mas você se esforça. Você vai assim, mas tem que ir não sei aonde. Você vai, acorda mais cedo, se esforçar, vai acordar mais cedo, vai fazer o quê? Tem que ter um esforço. O reino dos céus é alcançado por esforço. Por que é alcançado por esforço? Por causa dessa luta da carne contra o espírito. Se não houver um esforço, a carne atropela a gente. Amém? Então ele fala para Josué: esforça-te. O mesmo acontece na nossa vida. É necessário se esforçar, ter bom ânimo, ou seja, encontrar força, ter força para fazer aquilo, com vontade de fazer aquilo, porque o Senhor vai nos ajudar. Ter bom ânimo é você praticamente assim, ó, confiar, traduzir assim, como confiar em Deus, esse bom ânimo. Você se esforça, acorda mais cedo, se prepara, o cavalo se prepara para a guerra, o adversário é muito, mas nós estamos indo, se levanta, tem bom ânimo. Quem é esse gigante? Voltando de novo, Davi, quem é esse? O Senhor, o bom ânimo dele, ó, o ímpeto, né, a confiança dele em Deus. Eu vou em nome do Senhor. Ó, isso é um bom ânimo. Essa frase de Davi se traduz por esse bom ânimo. Eu vou em nome do Senhor. Amém? Então, é bom ânimo. Você não sabe fazer, mas você vai em nome do Senhor. Chegou para você fazer, tem que fazer. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai arrumar um tempo. A pessoa vai arrumar um tempo. Eu vi uma frase de uma pessoa e falei assim, ó: que ninguém fica sem tempo. O que não falta é tempo, falta é interesse.
Quando tem interesse, mano, eu saía daqui para namorar essa morena aqui, ó, de ônibus. Às vezes na volta não tinha ônibus para me voltar. Tinha que passar para ir para o Caxias, naquela época que era de frio, hoje é uma molezinha tremenda, né? Ela foi assaltada 2 vezes por causa dela. Mas eu ia lá dar um beijinho nela. Eu tinha um interesse em estar lá. Hã? Agora, quando você não tem interesse, aí tudo é um obstáculo. Não deu, não sei o que, não sei o que lá. E Deus fala para Josué: esforça-te. É Deus que está chamando ele. Olha só, Deus está chamando ele. Isso era para ser uma coisa automática, não é? Às vezes você pensa que isso é automático. Deus chama, ele capacita, né? Ele chama, ele já te dá tudo. Não, ele quer que você tome uma posição. Quer que você tome uma posição. Ele quer te dar vitória. Ele fala assim: eu vou dar na tua mão a terra que ele fala assim: eu vou levar o povo. Ele fala que vai dar, que você vai levar. Ele fala assim: você vai levar. Ele vai ser contigo, mas ele quer ver você levando. Amém? Ele quer ver você guiando, ele quer ver o povo te seguindo. Porque tu fará este povo herdar. Quem faz é Deus, ó. Mas Deus falou que é Josué que vai fazer. Versículo 7 diz assim, ó: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O que a gente vê aqui? Que Deus, ó, primeiro, ele já mandou esforçar de novo. Aí às vezes você vê assim: pô, mas repetiu de novo. Olha só, a necessidade da repetição. Deus vai, 3 vezes vai falar isso com Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. 3 vezes, Deus enfatiza. E a palavra de Deus tem que ser enfatizada, por isso que ela tem que ser repetida, né? tem que ser lida. E ele vai assim, ó: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ou seja, muito bom ânimo quer dizer que é uma fé acrescentada, uma fé ainda maior naquilo que é impossível, porque parecia impossível. É porque nós estamos lendo o texto aqui, Israel já passou lá, agora tudo é fácil. Israel já tomou, já tirou todo mundo, já tinha tomado conta, já tinha entrado, aí fica fácil. Mas toda vez que Israel andou fora da vontade de Deus, o que aconteceu? O povo foi lá e tirou Israel de lá. Para entrar, eles não tinham como entrar, Deus colocou eles lá. Mas quando entrou na prática do pecado, mesmo ele sendo grande, Deus tirou ele de lá. Por causa do pecado. Porque saiu dos termos, saiu da obediência de Deus. Aí agora esse esforça-te e tem bom ânimo que Deus diz agora, ele fala assim, ó: para ter cuidado. Quer dizer, você se esforçar e ter bom ânimo para ter cuidado, ou seja, para acrescentar zelo, né? Ficar com cuidado com aquilo que Deus falou, para teres o cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés ordenou. Não é do seu jeito não, Josué. Estou te levantando, você vai, né? Mas não vai fazer do seu jeito. Você vai fazer do jeito que Moisés ensinou. Moisés não está lá mais. Moisés já morreu. Agora eu vou fazer do meu jeito. Moisés morreu. Não, Deus faz do jeito que Moisés ensinou. Amém? Cuidado, tem bom zelo, bom ânimo. Para quê? Para fazer igual. Para fazer dentro da obediência. Para não desagradar a Deus. Porque Deus, irmãos, apesar de ser amor, é um Deus zeloso e é um fogo consumidor. Ele ensinou lá em Moisés, lá o irmão de Moisés e os filhos, ó: não coloque fogo estranho dentro do altar. Me veio o camarada e foi acender um fogo estranho lá, Deus fulminou ele, filho de Arão, sobrinho de Moisés. Amém? Era filho de Arão. É aquilo que a gente falou. Será que Arão não ensinou para ele? Você ensina o menino no caminho que deve andar?
Deus teve que fulminar o filho de Arão, porque ele colocou fogo estranho no altar do Senhor. E nós temos visto isso por aí, fogo estranho. Que meu servo Moisés me deu, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esse nem para a direita nem para a esquerda fala assim de um equilíbrio, de você não ficar com o extremo, né? E sempre, porque os caminhos de Deus são o quê? São retos. O caminho de Deus não tem curva, irmão. Deus não escreve em linha torta nada. Deus vai falar assim, Deus escreve certo com linha torta. Não, Deus escreve na linha reta. Se a linha estiver reta, estiver torta, ele vai acertar a linha. Se a nossa vida estiver torta, primeiro ele vai acertar, para depois começar a escrever. Não é assim, não, Deus, você vai e depois Deus resolve. Não, primeiro se acerta e aí Deus começa a operar na sua vida. É igual aquele negócio de, já viu, que chama o pedreiro para trabalhar, se tu pagar antes, ele não vai acabar o serviço mais. Né? É só pagar antes, porque ele vai gastar aquele dinheiro, vai pegar outro serviço e não vai fazer. O mesmo acontece com o homem e com Deus. Deus não fica, a única coisa que Deus fez primeiro por nós foi nos amar, porque quando ele envia seu filho por nós ainda sendo pecadores, mas ele enviou por causa de toda a humanidade, né? Aí ele nos amou primeiro. A única coisa que ele faz primeiro é o amor. Agora, os outros é conforme a obediência. Não come aquele fruto, não obedeceu, aconteceu uma coisa. Faz aquilo, não fez, vai por esse caminho, não foi, leão comeu. Dela não te divide nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, sem extremo, sem confusão. Se Deus falou é assim, se Deus falou é assado, não queira mudar, não queira falar, que eu acho, não. Vê o que está escrito na palavra de Deus. O que é a vontade de Deus para nós? Não se aparte, o versículo 8 ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Esse não se apartar da boca não é para você ficar lendo, não, é para você falar da palavra de Deus. Amém? Não se apartar é você falar. Davi estava guardando no coração, mas aqui Deus fala assim, é para você falar. Ensina o povo, lembra Moisés ficava ensinando o povo, Deus falou isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro, e Moisés ensinava, Moisés aconselhava, o povo ia lá, aí às vezes o irmão quer pedir um conselho para a gente, quer pedir um conselho para você, porque a Bíblia fala assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Então quando o irmão vai procurar você não é ímpio, o irmão vai pegar um conselho com você, ou com o pastor, o conselho tem que ser dentro da palavra de Deus. Não é porque é nosso amigo. Mas irmão, mas o que o irmão acha? Se o irmão estiver errado, eu tenho que falar, o irmão não está errado. A irmã está errada. Não é porque é amiga, porque é isso, porque é aquilo, porque é o parente. Se estiver errado, está errado. Amém? Se o outro está certo, o outro está certo. Não deixe de pregar, medita nele de dia e de noite, na palavra de Deus. Isso fala de quê? Meditar de dia e de noite? Isso fala de repetição. Mais uma vez falando de repetição. Meditar é você ficar remoendo. Deus fala assim, a palavra de Deus não fala isso, fala aquilo. Para ter cuidado de fazer conforme tudo que está escrito. Por quê? Porque Deus deu os ensinamentos a Moisés e mandou Moisés escrever. Então Josué tinha os escritos, tudo lá de Moisés. Qualquer coisa, aqui é como hoje. Aí você pega a palavra, eu vou ali no irmãozinho da revelação. Não, meu irmão, pega o escrito, abre e vê o que Deus quer falar com você. Amém? Pega o escrito, é isso que Deus estava falando com Josué. Para não sair do que está escrito. Não foi isso que ele disse? Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Deus não vai ficar vindo falar, Deus não vai ficar vindo revelar, vai plantar, vai casar, não vai casar, vai não sei o que. Vê o que está escrito na palavra de Deus. Amém? É ver o que está escrito. Desagrada a Deus? Não faz.
Mas eu vou ganhar mais, mas vai desagradar a Deus? Não vai. Ah, mas vai desagradar a Deus? Não faz. Parece um bom negócio, mas se vai desagradar a Deus, sai fora. Se está fora dos princípios de Deus, então não é para você. Então não é para você. Uma vez um irmão me ensinou, uma vez o meu pastor ensinava isso. Ó. Se você tem um chamado para ser pastor, é um exemplo. Se a minha esposa não acompanha de jeito nenhum, então eu tinha que abandonar o chamado de pastor. Não podia ser pastor sem ela. Se eu sou casado com ela, se ela não me acompanhar, eu tenho que abandonar isso. Porque ser pastor não é para mim. Se fosse para mim, a minha esposa me acompanharia. Amém? É um exemplo que eu estou dando para os irmãos. A minha pessoa, não, quer ser pastor, né? A mulher do cara não é crente. Filho, tudo bem, que se cresceu, se desvia. Agora a esposa, se ele não tiver esposa, se o marido, e hoje, nossa, hoje está uma bagunça que eu nem vale a pena comentar. E vai assim, ó, não aparta a tua boca, para ter cuidado de fazer tudo o que está escrito. Não te mandei eu, versículo 9, diz assim, ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, olha só, repetiu de novo. Eu não te mandei, não falei, ó, eu não te mandei, então faz que quem está mandando sou eu. Ó, se ele mandou, está mandado. Amém? Quer dizer, esforça e, ó, não temas nem te espante, ou seja, porque as ameaças vão ser grandes. O adversário vai se levantar. Nós estamos vivendo agora tempos difíceis. Vão ter dificuldade. Ele vai assim, ó, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que por onde quer que andares. Aí você, outra frase que você tem que observar, por onde quer que andares, dentro daqueles termos que ele falou. Amém? A nossa vida é a mesma coisa. Deus é contigo? Dependendo como você está andando, onde você está andando. Por onde quer que andares, porque uma pessoa que agrada a Deus está andando, ou seja, não é andando no sentido figurado, andando, levando a sua vida dentro da vontade de Deus, do caminho de Deus. Agora, se sai do caminho, aí não é por onde se andar, é por onde se andar dentro do caminho, né? Agrada o Senhor teu Deus, ele satisfará o desejo do teu coração. Uma pessoa que se agrada de Deus, o desejo do coração dela é louvar e glorificar Deus. Aí ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Agora, quando você vem com os desejos que não tem nada a ver com Deus, aí não cai nessa palavra, não é? Josué é lembrado repetidamente de que não era a sua obra. Ele fala assim, ó, não te mandei eu. Então ele está sendo lembrado repetidamente que a obra não é dele. A obra de Deus começou com Moisés, teve os escritos, e agora Deus está dando uma ordem a ele. Não te mandei eu. A obra não é nossa. Amém? A obra não é nossa, a obra é de Deus. E a obra de Deus na nossa vida, eu tenho dito para a igreja, o que é? É a nossa salvação. Amém? É a nossa salvação. Se nós não nos empenharmos dentro da vontade de Deus, aí sai dos termos dele, aí não tem salvação. Aí não tem salvação. Se não colocar a palavra em prática, se não obedecer, Deus fala assim, ó, cuidado, faz o que está escrito, ó, cuidado, tome cuidado. 3 vezes ele alerta. Amém? Então que Deus nos abençoe, que essa palavra venha assim aplicar nossas vidas, não só na minha como líder, mas como cristão, e na de cada um irmão, cada um tendo um chamado de Deus, né, para caminhar na presença de Deus e aplicar a nossas vidas. Amém? Vamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor.